Vamos falar um pouco sobre o livro de Hebreus, né? E sobre o tema, o autor de Hebreus detonou geral, né? Então não se sabe, né, quem escreveu, repetindo, mas tudo indica que foi Paulo, certo? O apóstolo Paulo. E que ele é um livro mais um sermão expositivo, né? Escrito ali para os hebreus da dispersão, certo? Possivelmente os hebreus da Itália. Então foi escrito para judeus, né? Hebreus cristãos que estavam enfrentando dificuldades com relação à perseguição, e tanto dentro do judaísmo, né, como externamente também do meio secular. Então eles estavam ali na dúvida se voltavam para a antiga religião, né, judaica, se permaneciam no cristianismo. Então havia essa polêmica, né, e essas questões, né, de ordem doutrinária. Esse é o foco de Hebreus. O autor ele quis esboçar primeiramente, o livro na verdade a carta, a epístola é uma grande exaltação da pessoa de Jesus Cristo, certo? Então Jesus é o foco total da carta, certo? Da epístola. Então ele já começa, né, fazendo essa distinção entre a antiga aliança e a nova aliança. Antes a aliança com, né, Abraão, Moisés e toda a lei judaica, e agora com Jesus a nova aliança. E o que Jesus veio propor, né, e o que ele veio estabelecer de fato, certo? E alguns pontos polêmicos nessa carta nós vamos tratar nessa exposição, né? Então a gente está vivendo aí um momento em que o Brasil, desde o carnaval para cá, tem enfrentado, né, algumas questões de ordem teológica, né, doutrinária, né? Então pessoas têm se levantado, né, nas festas em trio elétrico e dando uma de profeta, né, dando uma de expositor da palavra de Deus, né? E aí recebe críticas e elogios, né? E outra se levanta com uma canção, né, de alerta social, que critica também as igrejas, os evangélicos, né? E aí recebe críticas e elogios, né? Então, a gente, na verdade, nós não temos uma definição doutrinária, e também não é para ter, não é para existir, mas o que falta é uma coerência, né, no trato com essas questões, porque falta conhecimento. As pessoas não querem entender e não querem buscar o conhecimento. Você abre a internet, aí você tem muito conhecimento, muita fonte, mas você não tem uma ordem, digamos assim, uma planilha de como você deve estudar, de como você deve buscar esse conhecimento, né? Por onde começar, né? Uma ordem de como deve ser. Aí fica bebendo de tudo quanto é coisa. E aqui no Brasil nós temos uma grande dificuldade, que há uma ideia, um senso, uma noção majoritária, um senso hegemônico. E esse senso hegemônico tem um ar de verdade, que na verdade não é a verdade totalitária, né? Eles querem que sejam, mas não é, tá certo? Então a verdade bíblica, ela é uma verdade histórica, mas que todos que a escreveram e entendiam essa verdade já passaram. Então cabe às próximas gerações, cabe buscar entender ao máximo o que foi dito, o que foi escrito, o que está escrito. Então, uma das coisas que Lutero trouxe, que foi entregar a Bíblia para todo mundo, foi bom, de certa forma, para a expansão do cristianismo, mas trouxe assim diversas dificuldades, né, de ordem interpretativa, teológica, doutrinária, enfim, né?
Mas isso faz parte, né? Faz parte da nossa história. Então, o problema é que nossa cultura, o povo brasileiro, não tem o hábito de estudar, não tem o hábito de ler, não sabe nem interpretar o texto no português, quanto mais no grego, no hebraico. E alguns doutores que se levantam, conhecedores, eles também não sabem tudo, né? Muitas vezes têm muito conhecimento, mas ainda estão atrelados ao dogma, né? Às vezes até conhecem e poderiam passar uma verdade mais consistente, mas não passam, porque estão agarrados ao dogma ainda. Estão agarrados à tradição. Esse é o grande problema das religiões em geral, e principalmente falando aqui dos evangélicos no Brasil, né? Apegados à tradição da sua denominação, a um senso de tradição evangélica, de uma noção evangélica geral, mas fogem totalmente daquilo que poderiam, né, aperfeiçoar-se dentro da palavra de Deus. Então, os grandes centros teológicos, os grandes institutos, né, eles não trazem esse conhecimento para as igrejas, para as massas. Até porque as massas, elas gostam, né, de ser enganados. Gostam do oba-oba. Gostam do fácil. Né? Não quer fazer um esforço racional. Não quer fazer um esforço de pensamento. Não quer se debruçar em um texto bíblico. Né? Preferem as meras devocionais. Né? Não querem entender, se aprofundar naquilo que diz respeito à sua própria salvação. E muitas vezes ficam se martirizando, se penitenciando, né? Por não conhecer as Escrituras. Indo na palavra de um, de outro, né? E na sua grande maioria, né, de pessoas que não conhecem a fundo aquilo que deveriam conhecer para passar para o povo. Não é? Então nós temos aí uma grande denominação, as duas maiores denominações do Brasil, elas, a maioria dos seus clérigos, né, infelizmente não possuem estudo suficiente. Davi, mas isso é a multiforme graça, né? E tudo bem, está sendo pregado, né? Aquilo que Jesus disse, né? Aqueles que não estão comigo, quem não for contra mim é por mim, coisa e tal. E vai se espalhando aí muitos mitos, vão se espalhando muitos dogmas, muitas tradições, muitas novas características, muitas novas... E o novo não é errado. O problema é você se apegar a essas coisas superficiais, né, que a igreja cria, os costumes, as práticas, né, que muitas vezes se estendem até o quanto o meio secular não as sufoca, né? Então, existem igrejas que ainda não admitem bateria nem guitarra, mera bobagem, né? Então, estou citando um exemplo aqui. Né? E muito mais o autor vai condenar aqui, né? Da religiosidade da época, religiosidade do contexto na qual eles viveram e viviam, né? Então, veja só lendo aqui os 4 primeiros versículos de Hebreus, ele vai dizer o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, né? Não só herdeiro de todas as coisas, como o próprio Cristo fez todas as coisas. Ele é o próprio movimento, né? Ele que é resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo é a expressão exata do ser de Deus. É o que o autor está falando aqui. Veja como é bom mastigar os versículos, sem ler de forma corrida. É bom
né, degustar mesmo no português. E quando a gente vai para um pouco dos originais, né, aí é que a coisa fica fenomenal, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha só o que diz aqui a chave linguística. Então, você não consegue ler a Bíblia só com a tradução nacional, né, brasileira. Não tem muito a ver, muitas vezes, com os originais. Então, a gente precisa sempre, depois eu vou tentar fazer aqui um mini curso de exegese bíblica, onde a gente vai poder, de forma rápida, hoje nós temos ferramentas fantásticas na internet, né? Podemos entender o grego, o hebraico de forma simples e rápida com as ferramentas que dispomos na internet. E eu vou futuramente passar isso para vocês, né? Para quem desejar. Então, por exemplo, aqui nesse versículo, no 3, olha o que diz aqui, na chave linguística do grego: purificação, limpeza, né? Participa auristo da voz média. O uso da voz média sugere o pensamento que o próprio Cristo, em sua pessoa, fez a purificação. Olha a coisa interessante. O tempo auristo aponta para uma ação completa, certo? Então, além de passado, presente e futuro no grego, a gente entende o seguinte: a qualidade da ação, certo? Então, nesse tempo auristo, quando fala de que Jesus purificou, ele purificou de uma vez por todas. Foi uma atitude completa. Por isso que na língua original ela nos dá essa ideia. Não houve incompletude. Foi algo perfeito, algo que se encerrou. Foi feito uma vez. Ele nos purificou. Ele purificou todos aqueles que nele crê. Lá no seu ato, né, de morte e ressurreição. Então, ele é perfeito, o sacrifício de Cristo é perfeito por isso. Ele garantiu a salvação, ele garantiu a purificação, ele garantiu a santificação. Então, nada do que você faça na sua vida, não adianta ser bonzinho, coisa nenhuma, ou ser malzinho, certo? Porque Deus já garantiu a santificação, certo? Jesus Cristo já garantiu a santificação. Então, primeira coisa aqui, nós vamos ter que aprender hoje a diferenciar o que Jesus fez com relação ao pecado. Nós vamos ver isso em Hebreus, que Jesus aniquilou o pecado. E as pessoas confundem pecado com erros morais, né? Então, temos que diferenciar isso. A ideia de pecado original na Bíblia é uma ideia de uma condição diante de Deus. Uma condição de Deus para conosco, a partir do momento em que houve a desobediência no Éden, certo? Houve uma ordenança da parte de Deus, então ali já houve o processo de imputação da liberdade no homem por parte de Deus. Então, quando Deus diz, não faça, se comeres do fruto, morrerás. Então, veja só, a partir daquele momento, Deus está concedendo a liberdade para o ser humano. E aí vem o problema, né? O que foi feito dessa liberdade a partir do momento em que o ser humano pôde ter uma intenção própria no coração, né? Então, o que acontece aí? A intenção, a santidade, já dizia Wesley, né? E o próprio Kant, Immanuel Kant, é a verdadeira intenção no coração, certo? E não foge o que nós vamos perceber hoje, né? Então, é isso. Hebreus começa numa exaltação a Cristo, a diferenciação da antiga aliança e a quebra dos sacerdócios antigos. Outro ponto crucial. O autor de Hebreus está detonando aqui o que ele está dizendo. Acabou o sacerdócio. Acabou. Não existe mais ser humano nenhum expiando pecado para ninguém por meio da morte de animais. Certo? Então ele está dizendo, não existe mais sacerdote para os hebreus, para os judeus, o povo que tinha no líder no sacerdote um homem santo, um homem intocável, né?
O homem que representava a comunidade a Deus. Hebreus está dizendo, esqueça esse cara. Não existe mais isso. Só existe Jesus Cristo como sumo sacerdote. E aqui não é, eu estou falando só da seita herética que tinha lá do só Jesus, não, no tempo dos apóstolos, no período lá, não. Estou falando o seguinte, o autor de Hebreus está exaltando a pessoa de Cristo acima dos anjos, acima de Moisés, acima de Abraão, acima de Arão, certo? Acima de qualquer sacerdócio humano. É isso que o autor de Hebreus está detonando aqui. A ideia de que o sacerdote é intocável, certo? Porque o único sacerdote é Jesus Cristo, certo? O único e sumo sacerdote, porque ele acabou com o conceito e renovou, trouxe um novo conceito, uma nova aliança, em que cada cristão é um sacerdote, né? Então, cada um de nós é um. Só que, com o tempo, né, se gerou de novo, um novo tipo de sacerdócio, né? Então, não confundamos, vamos perceber aqui, daqui para o final desse estudo, né, não venhamos confundir, né, os guias que a palavra de Deus fala, aqui em Hebreus, né, que nós devemos respeitar nossos guias, etc e tal, que é mal traduzido como pastores, né? Então isso causa uma complicação tremenda, né, de entendimento das pessoas, ok? Então vamos lá, vou dar um pulinho aqui, tem o 4, e se você for acompanhar os títulos da sua Bíblia, que não estão, né, não são títulos originais, claro, eu falei que o Hebreus não tinha acréscimos, mas esses títulos não contam. Estou falando do texto corrido das Escrituras. Então, Cristo é o Filho, né? Os anjos são ministros e tal. Vamos lá, no 2, o perigo da negligência. Capítulo 3, Cristo é o superior a Moisés e o perigo da incredulidade e da desobediência, né? A entrada no descanso de Deus pela fé, né? Coisas que no Hebreus comenta aqui, tem os títulos. O Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança, aqui no capítulo 5, olha só. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, né, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Está falando da antiga aliança, de como se procedia lá no Antigo Testamento, né? E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Olha só. Então, ele coloca a posição do sacerdote como alguém que se compadece dos outros, né? Porque ele também em si erra, né? E ele, como um cara errante, também é passivo, né, de sacrifício. E é capaz de condoer-se, né? E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então o sacrifício era feito, né? A ideia do sacerdote era para sacrificar tanto pelo povo como por ele também, porque ele também era passivo ao erro, certo? Ao erro. Ele não deixava de ser povo escolhido de Deus, né? Pelos erros. Não deixava de ser povo escolhido. Mas tinha que, numa posição de consciência, a gente vai perceber isso mais na frente, né? Essa questão do sacrifício, claro que era para expiação dos pecados, mas para limpar a sua consciência com Deus. Interessante isso aí. Vamos lá. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão, né? Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que ele disse: tu és meu, eu hoje te gerei, que é Deus, né? Deus com relação a Jesus Cristo, tá? Então Jesus, né? Versículo 7, ou melhor, no 6, como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como
forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, tá bom? Então, vamos agora ao capítulo 7. Então, ele mostra, né, o paralelo entre os sacerdotes antes e agora o sacerdócio de Cristo, né? Melquisedeque como um tipo de Cristo, né? Então, ele vai dizer de que ordem veio Melquisedeque, de que tribo de Judá veio Melquisedeque. Melquisedeque era um cara antes, né, da nação de Israel e estava lá, servindo já a Deus, né? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltaram da matança dos reis, e os abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo, né? Tendo, principalmente, se interpreta rei de justiça, depois também o rei de Salém. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve a princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante, permanece sacerdote perpetuamente. Um cara que ninguém sabe quem foi, que ninguém sabe quem é, de onde veio, para onde foi, mas está lá nas Escrituras. Ele traz Melquisedeque isso e diz que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, um Zé Ninguém. Mas estava lá, era sacerdote do Deus Altíssimo, está registrado na Bíblia. Mas ninguém sabe. Não tinha genealogia, não sabe de onde veio, né? Mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote não depende de linhagem. Ser sacerdote não depende de uma imposição em cabeça, de mãos em cabeça. Não. Muitos na história se autodeclararam apóstolos, sacerdotes, discípulos, etc. e tal. Então, nós criamos coisas para dificultar, muitas vezes, a obra de Deus, né? Ou para colocar pessoas à frente da obra de Deus sem a mínima condição, por mera politicagem, né? É isso que acontece, né? Muitos estão aí nos púlpitos por força política, por ideologia, por puxação de saco, mas não porque foi o Altíssimo que colocou, né? Acontece. Também acontece isso, e muito, né? Portanto, por um lado, capítulo 7, versículo 18. Portanto, como um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele diz, tudo isso é fraco e inútil, né? A antiga ordenança. A antiga expiação pelos pecados por meio de um sacerdote humano. Isso não existe mais. Deus veio, né? Se tornou o sumo sacerdote e resolveu tudo. Vamos lá, capítulo 8. Então a base aqui, o que vamos o ponto que queremos chegar aqui é do 8, o 9, o 10, capítulo 8, 9, 10, onde fica muito tenso e onde fica mais esclarecedor ainda, né? A Bíblia, certo? A Bíblia, no sentido aqui de Hebreus, o autor vai sendo mais claro cada vez mais, tá certo? Então vamos lá pegar aqui o capítulo 8, certo? A magnitude da obra de Cristo, a aniquilação do pecado, que é onde queremos chegar hoje, né? Então você pode ter acesso aí ao códice do grego, do Novo Testamento, no site, você vai procurar aí códice ou Novo Testamento grego online. Você tem a possibilidade de verificar a Bíblia e cada termo, né, como ele é colocado. Tá certo que você tem que entender os tempos verbais, tem que entender algumas coisas interessantes, né? Os vários tipos de não, né? Existem 2 nãos, por exemplo, quando é um não determinista, né? Um imperativo, quando é um não de tanto faz, né? Então existem várias regrinhas e nuances na língua grega que é interessante a gente saber, mas com a prática, com a orientação, a gente vai aprendendo muito sobre o que realmente está falando as Escrituras. Mas vamos lá, a chave linguística é indispensável. Eu gosto muito de usar essa aqui, tá certo? Também um léxico, isso aqui já tem na internet, né? Não precisa você estar perdendo ou comprando muito essas coisas. Só se você quiser, né, ter a habilidade ali nas mãos. Enfim,
Vamos ver aqui no capítulo 8 o que é que nós temos de bom aqui. Hebreus capítulo 8. Vamos lá. No capítulo 8, no versículo 11, a gente vai ter ele dizendo assim: E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Ninguém vai ensinar mais, todos conhecerão a Cristo, né? Não haverá mais essa necessidade de alguém que ensine, né? Algo a mais, né? Ou a menos, né? Então a ideia é essa, a ideia daquele que vai estar ali à frente e tal, né? Porque todos me conhecerão, diz, né, a palavra. Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, os seus pecados já não me lembrarei mais. Então o foco aqui é a aniquilação do pecado. Deus não lembra mais dos pecados. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer, né? Então, o desaparecimento total aí da antiga aliança. Isso inclui a ideia e a imagem do sacerdote, tá certo? Então, veja só. Vamos para o 9. Capítulo 9. Verso 26, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos da manifestação, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E aqui ele usa a palavra aniquilar, né? Então Jesus, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilou o pecado. Veja o que diz aqui na chave bíblica do grego, né? Vamos lá. De uma vez por todas, consumação, isso indica consumação, esse termo, a remoção, né? Jesus removeu o pecado. Então, por que agora as pessoas ainda falam em pecado? E porque pecado aqui, pecado ali, pecado acolá? Jesus removeu. Basta apenas crer nele, né? Como Lutero falava. Enfatiza a ação completa, né? Esse termo, o perfeito, né? Desse termo, enfatiza a ação completa com resultados contínuos. Isso é que ninguém prega, isso é que ninguém fala. Que a ação de Cristo em purificar e aniquilar o pecado tem uma ação contínua na história. Certo? Foi uma atitude feita por ele, que tem uma ação contínua, e Lucas fala nisso direto quando fala em santidade, e também Paulo, né? Então a santidade é de Cristo na igreja. Isso foi por conta de uma atitude de Cristo que aconteceu no passado de uma vez por todas, né? Então ele fala que é uma ação completa, terminada, mas que tem resultado contínuo. Isso acontece de geração em geração. A santidade de Deus, a aniquilação do pecado aconteceu de uma vez por todas, e seus efeitos estão para sempre. São para sempre. Então, tenhamos essa consciência, essa ideia de que pecado original é uma coisa, e Cristo removeu isso da igreja, de nós, de todos aqueles que nele crê, do mundo, de tudo. Cristo aniquilou o pecado. Não há mais a ideia diante de Deus de condenação no sentido de um estado condenatório, né? Um estado, poderia ser um estado vegetativo do espírito, né? Não há mais isso. Jesus removeu, aniquilou. E como conquistamos, como aderimos a isso? Por meio da fé em Jesus Cristo, né? Mas já está aniquilado, certo? Então, olha só, a vida eterna é para quem aceita Jesus Cristo. Entende? Então, é o que Paulo diz lá. A morte, todo o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que ganhamos por aceitar Jesus Cristo? A vida eterna. Mas o pecado em si foi
aniquilado. O pecado como intenção em si foi aniquilado, né? Isso é diferente quando a Bíblia fala no termo pecado voluntário, tá? Quando a Bíblia fala nas questões morais, e Hebreus vai falar aqui enquanto deveres sociais, enquanto deveres espirituais, tá certo? Mas não enquanto pecado em si. Então, pecado em si é uma coisa, era uma condição que estávamos diante de Deus, que já não estamos mais. Tínhamos uma condição de inimigos de Deus, separados de Deus, de culpados. Mas quando Deus olha para nós agora, Ele olha e vê Cristo em nós. Ele vê a santidade de Cristo, vê o sangue de Cristo, vê a justificação de Cristo, vê a perfeição de Cristo, certo? Ele não vê mais a nós. Então, o que foi que Cristo conquistou? Cristo aniquilou o pecado. Um ato aconteceu, né? O termo aqui indica o perfeito, enfatização, né? Assim como e como. O tempo presente indica uma verdade geral constante. É uma verdade constante de que Cristo aniquilou o pecado. Deu fim ao pecado, consumou o pecado, né? Apontar, ordenar, indica que é uma verdade constante. O infinito é usado pixegeticamente, explicando aquilo que está ordenado. O tempo auristo aponta para o fato da morte como um ato conclusivo, né? O fato da morte de Cristo pelos nossos pecados foi conclusivo. Não faça mais nada. Não faça mais nada buscando salvação, buscando o céu, buscando qualquer coisa. Tudo que você fizer não vai valer nada, porque Jesus já fez tudo na cruz. Está consumado, foi o que ele disse. Está consumado. Não está consumado a visitinha dele na terra, não. Está consumado o pecado. Acabou. Então, falar em pecado hoje é uma heresia. Erro, sim. Pecado voluntário no sentido de erro voluntário é outra coisa, certo? Mas o pecado em si, o pecado original em si, a nosso distanciamento de Deus, o estado, né, de afastamento de Deus, isso não existe mais, né? Então, no caso de Cristo, o resultado é que ele aparece uma segunda vez sem pecado para a salvação, tendo destruído o pecado pela sua morte, ao qual o autor aqui da chave linguística do grego está expondo, que é isso que representa, é isso que está sendo dito aqui no grego, tá certo? Tendo destruído o pecado pela sua morte, né? O particípio é usado temporalmente, depois, né? Carregar, levar e tal, sem qualquer pecado adicional imposto sobre ele, sem nenhuma carga de pecados, né? Então veja só, é impossível que o sacrifício de Cristo tenha deixado algum legado para que nós viéssemos a fazer ou a praticar, né? Então, sacrifícios de tolos, é o que a Bíblia diz, né? Então, o que se impõe, né, na teologia do medo, essa teologia, né, que prega o arrebatamento, esses dispensacionalistas, né, na sua maioria, os dispensacionalistas, eles impõem uma teologia do medo, né? Então, se você fizer isso ou aquilo, você está com o pé no inferno. Jesus vai vir de forma estrambólica e tal. Então, tenha muito cuidado com essas coisas, né? Porque isso causa paranoia, né, espiritual, paranoia teológica, doutrinária, fanatismo, né? Então, a leitura que eu fiz ali do evento do carnaval é que um fanatismo exacerbado levou uma pessoa que estava ali no meio da bagunça, né? Tá certo, né? Expôs um ponto de vista que ela recebeu pela tradição, né? E a outra rebate e tal, e vira aquela coisa toda. Aí isso ninguém acha feio, né? Aí quando vem a outra menina lá falando de coisas sociais e apontando o dedo e puxando para a igreja, aí acham ruim, né? Os fariseus de fato.
começam a achar ruim se levantar esses líderes que se acham sacerdotes, o qual o autor de Hebreus está condenando. O autor de Hebreus diz, olha, não existe mais sacerdote. Acabou. Chega de sacerdotes. É isso que o autor está dizendo. Jesus é o sumo sacerdote. Ele aniquilou o pecado. O que é que você precisa mais? Hein? Apenas acreditar no sumo sacerdote. Essa é a questão. Mas as massas precisam de afago e muitas vezes só de lição de moral, né? O que a maioria desses pregadores de hoje estão fazendo nas igrejas, nas multidões, é dando lição de moral. Então as pessoas passam a semana todinha trabalhando, lutando, se sacrificando pela sua sobrevivência, chega nas congregações, nas igrejas, vão receber lição de moral de um cara que não sabe muitas vezes porcaria nenhuma. É isso que o autor de Hebreus está falando. Olha, a gente deve conhecer, vai ver lá na frente, né? Não sei se vai dar tempo. A gente vai conhecer que ele diz, olha a vida desses caras. Ele vai chamar de guias. Ele não chama de sacerdote. Ele não chama de pastores. Eu acho que eu vou ver logo lá esse versículo. Deixa eu ver. Lá no final, no capítulo 13, no final, nas últimas considerações, né? Lembrai-vos, capítulo 13, versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados, né? Ele fala dos presos, a questão dos deveres sociais. Depois dos deveres espirituais, olha o que ele diz. Lembrai-vos dos vossos guias, na tradução que eu estou usando, né? Existem outras traduções que falam erradamente pastores. Né? Lembrai-vos dos vossos pastores, não é bem assim. É dos vossos guias, dos vossos administradores. Eram pessoas que estavam ali também sofrendo perseguição, como qualquer um outro. Mas eram pessoas que, claro, se colocavam à frente daqueles grupos para orientar, para pessoas que estavam mais próximas eram mais próximas aos apóstolos, né, aos discípulos, e ficavam ali para orientar as pessoas, né? Haviam esses orientadores, né? Haviam os guias, né? Mas não havia necessidade de orientação sacerdotal, não havia necessidade de orientação ou ensino pastoral, porque os apóstolos e os discípulos estavam lá. Então, a figura ali não é de pastores, mas sim de guias, né? Deixa eu ver se eu encontro outra tradução aqui, versículo 7, deixa eu ver. Lembrados dos vossos pastores. Aqui, na online, na Bíblia Online, tem lá pastores. Mas aqui eu estou usando na tradução, na Trilinguage, grego, português e inglês, ele fala guias. São administradores, né? São pessoas que ficam à frente, né? Mas olha a vida deles, a essa demonstração. E aqui ele fala no versículo 7 de um tipo de guias especiais, porque ele já falou lá no 11... a lista dos heróis da fé. Então no 7 ele está falando, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Ele está se referindo aos grandes homens do Antigo Testamento e mulheres, né? E considerando atentamente o fim da sua vida. Olha só. Imitai a fé que tiveram. Considere os caras que passaram. Veja a vida deles, veja até o final como é que foi, que aconteceu. Então vejam a fé deles. Ele está falando aqui da galera de Hebreus 11. Entendeu? A gente tem uma mania desgraçada de querer trazer tudo para nosso contexto. A gente tem que pensar no contexto que ele está falando também na época. Certo? Ele está falando aqui em um sentido, né? Então a gente mistura demais, galera. Há uma mistura sem fundamento. Muitas coisas. Isso foi acontecendo na história, acontecendo. Não, mas Deus quis assim. Olha lá. A gente não pode tirar a responsabilidade humana, a cultura, a tradição, né? E a falta de busca da razão suficiente, né? Que a gente chama de filosofia. A razão suficiente das coisas. É impossível a gente chegar à razão de tudo suficiente. Mas a gente pode chegar ao máximo do que a gente pode. Do que a gente puder chegar, né? Então,
Só que esse Hebreus, aí depois ele fala no 15, né, no 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. A mútua cooperação, irmandade, amor, fraternidade, né? Ele vai dizer em outro momento, aqui no 15 mesmo, capítulo 13, por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O sacrifício a Deus deve ser de louvor, né? Não guardando, como Gálatas, né? Paulo fala em Gálatas, não guardando mais dias, meses, anos, cortando cabelo, deixando de comer, né? Inventando coisa, inventando moda. Quer fazer esse evangelho aí? Faça. Mas não vem impor para mim não, cara. Não vem impor um evangelho do fazer, não. Jesus conquistou tudo na cruz, está consumado. Ele aniquilou o pecado. Sou salvo em Cristo Jesus. É tranquilidade, é paz de consciência diante de Deus. Se você vive numa inquietação espiritual, pensa, estuda a Bíblia. Não vai na conversa de ninguém, não. Senta, procura, abra a internet. Deus vai falar com você. Lê Hebreus 10 vezes, 50 vezes, até entender. Então é isso. A diferenciação, né, de sacerdote, líder e tal. Mas e agora? É isso mesmo. Hebreus chuta o pau da barraca. Né? Não quer saber não. Né? Então veja só, o 10 também é fantástico, capítulo 10, só para concluir aqui o capítulo 9. Né? Então ele após essas explanações, temos aqui, isso aqui é fantástico, deixa eu ver se eu acho aqui mais alguma coisa. Tem muita coisa para falar, mas não. É o que é o tropeço, né, que Hebreus fala. Então vamos lá. Jesus, certo? Lá em 12, versículo, deixa eu ver, capítulo 10 agora. Eita, o 10 é fantástico, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Um único sacrifício pelos pecados. Quer mortificar a carne, aí faz o quê? Não existe isso. Se você está tendo que subjugar a sua carne, é porque algo está errado. A sua consciência diante de Deus está complicada. É isso a questão aqui. Né? Então, os erros nos causam um peso na consciência diante de Deus. Mas não quer dizer que você esteja debaixo do estado de condenação causado pelo pecado original. Isso aí, acabamos de ler. De uma vez por todas, Jesus expiou, acabou-se. Mas não existe mais. Então essas palavras são truques, né, da nossa linguagem. Mas, talvez, porém, não sei o quê. Então isso na filosofia da linguagem, esses conceitos são terríveis, né? Porque eles abrem margens. Terríveis no sentido de quando a gente não os entende, né? Mas quando a gente entende que eles causam truques na linguagem, eles provocam entendimentos dúbios, então a gente consegue entender isso e não se deixar levar por certos discursos, né? Então não existe mais, mas com relação ao pecado, Jesus acabou, aniquilou e ponto. Não tem mais o que você fazer com relação a isso. Agora, quando as tuas atitudes, os teus erros, os teus problemas morais, que eles são passíveis de mudança durante a história, passíveis de mudança entre os povos, né? São valores, eles são alterados, valores eles são criados muitas vezes pelos homens, né? Pelas sociedades para se organizarem. Isso tudo não tem a ver com o pecado, mas de organização social, de vivência entre os homens, dos seres humanos, né?
Então isso tem a ver com moralidade. E segundo Kant, Immanuel Kant, ele diz o seguinte: a moralidade não foi Deus que inventou, não foi a religião, não. Foi o próprio Adão lá. Foi Adão que pediu para ser vestido, né? Providencia para a gente vestes. Então ele se sentiu nu, ele se viu nu, ele viu que isso era errado. Então a moralidade, ela é uma consequência da liberdade humana pós-pecado, pós-atitude, né, de desobediência para com Deus. É isso. Moralidade é humana, né? Não tem nada a ver com pecado. Pecado é a condição de que Deus impôs de distanciamento entre os homens. Certo? E Jesus fez a reconciliação de uma vez por todas. Acabou, né? 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Esse 14 é poderoso. Vamos aqui para o grego, para a chave linguística. Vamos lá. Então, a voz média, né, aguardar, prefixada, tem uma ideia perfectiva, indicando que a pessoa está pronta e preparada para tratar de si, né? O subjuntivo é usado numa oração temporal e de proposição. O perfeito indica um único evento com resultados contínuos que são completados no processo contínuo descrito pelo particípio. Ou seja, Deus aperfeiçoa em nós, Jesus Cristo aperfeiçoa em nós continuamente a sua santidade. Então nós fomos esses santificados, é uma operação de Deus, de Jesus Cristo, quando ele pratica o seu ato, né? Então ele nos aperfeiçoou. Esse contínuo significa em toda a história após o ato de Jesus. Então todo o futuro é aperfeiçoado e santificado pelo que Jesus fez na cruz. Não é por aquilo que a gente faz, não. É pelo que ele fez. Né? Então isso é isso que as pessoas não querem saber. Porque as pessoas querem levar chibatada todo domingo. É isso que as pessoas gostam. Né? E outra. Preciso da imposição de mão, preciso da oração. Me ore por mim, eu estou fraco, eu estou não sei o que, blá 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 blá. Mas ninguém quer pregar isso aqui. Para a pessoa saber, você está apto, você está santificado, vá para casa, vá viver sua vida, Jesus já lhe perdoou o pecado, agora viva diante de Deus. Acabou-se. É isso. Né? Mas as pessoas preferem sempre buscar, sempre reviver, né, essa condição. Ou seja, sacrificando Cristo direto, velho. Direto. Mas Hebreus não está dizendo isso não. Sinto muito. Né? Então 17. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Acabou. E isso é atemporal. É tanto dos pecados feitos antes como os posteriores, no caso desses erros que eu falei. Né? Então não há mais pecado. Não me lembrarei mais. Acabou-se. Foi extinto. E continua, o privilégio do acesso dos crentes à presença de Deus. Olha só o título que foi colocado aqui. No capítulo 10, versículo 19. Né? O privilégio do acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Ele está dizendo, não existe mais sacerdote que entrava lá no Santo dos Santos. É você que agora tem intrepidez de entrar no Santo dos Santos. Somos nós, qualquer um. Não precisa mais de homem ou mulher nenhuma levar seus pecados diante de Deus. Cabe com isso. Você se ajoelha, entra no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. É disso que Hebreus está falando. Tem tanta coisa aqui, queridos, tanta coisa linda. Mas as pessoas não querem ouvir isso. Né? Nem querem pregar isso. Nem sabem que isso existe. Passa por cima. Né? Quero. Né? Prefere
pregar porcaria de imoralidade, vive com a cabeça toda imunda, podre, e fica falando isso nos púlpitos, né? Não existe isso. Entra no Santo dos Santos. Tu vai ver se ele não vai mudar a tua cabeça. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha só, o futuro é usado no lugar do subjuntivo, da Septuaginta, porque o autor enfatiza a extensão do perdão a todo o futuro. O perdão de Cristo é para todo o século dos séculos, certo? Enquanto existir, né, vida na terra, não mais, nunca mais. É isso que está dizendo, né? E ele nos consagrou, isso é contínuo. Somos consagrados em Cristo, somos santificados em Cristo. Recente, novo, a palavra indica novo, não somente no sentido de um caminho dantes desconhecido, mas também de um que permanece novo e não envelhece. Estamos num novo e vivo caminho, aquele caminho que não envelhece. Não há mais retorno, não há mais volta. Foi isso que Jesus fez. Entenda a sua salvação. Entenda o que Cristo conquistou por nós. Destrói a antiga aliança. Destruiu a imagem dos sacerdotes, dos animais. O próprio Deus conquistou a reconciliação, né? Então aí ele vai finalizando já, né, seus discursos, ainda no 10, no 22, né? Aqui ele fala em plena certeza, né? Subjuntivo, hortativo, né? Aqui agora o verbo que se refere à plena certeza, vai dizer, o tempo perfeito indica um estado ou condição. É uma condição permanente. Expressa condição já possuída e não condições a serem cumpridas para se chegar a Deus. Não há condição nenhuma a ser cumprida mais para se chegar a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza. Então, esse em plena certeza aqui, né, o verbo grego, deixa eu ver aqui, eu acho que é pilerosofia, né, algo assim, indica plena certeza, mas aqui, no tempo em que ele está colocado, ele vai dizer o seguinte: isso implica em que não há mais nenhuma condição que te afaste de Deus. Olha só como eu vou ser ainda mais ousado aqui. É no próprio Hebreus que diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. E a Bíblia diz também que todo olho verá. Entenda isso. Se todo olho verá e sem santificação ninguém vai ver a Deus, então todos serão santos para poder ver a Deus. Entende? Então o sacrifício de Cristo, a aniquilação do pecado, foi para todos. É isso. Aceite você ou não. Agora temos a consciência, né, mais apurada disso. Muitos ainda estão inconscientes disso, mas são santos. Mas são perfeitos. Estão lá, aos nossos olhos, no erro, na amargura, né? Isso é uma visão bem um pouco assim, bem determinista, né? Mas é isso. É disso que se trata aqui. Por isso é forte a presença de Paulo aqui em Hebreus, né? Não interessa. O sacrifício de Cristo foi perfeito para todos, né? Mas apenas muitos terão consciência disso, certo? Mas sem a santificação, ninguém vai ver Deus. E se todo olho verá Deus, então, qual é a conclusão dessa premissa? Se nós formos pegar o silogismo aristotélico ao pé da letra, né? Qual seria essa conclusão? Mando aí para vocês, tá certo? Então, veja só. Finalizando, o castigo do pecado voluntário lá
em Hebreus 10, né, ele fala isso, 10, 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Né? Então ele está falando aqui da deliberação do pecado. Mas olha só o que ele está dizendo aqui com relação a esse tipo de pecado. Não é pecado moral, certo? Então aqui se trata de uma galera que estava em dúvida com relação à fé. Então aqui está falando de apostasia, certo? A idolatria, a apostasia, conforme a gente pode perceber lá no 12:14, certo? Vamos lá para o 12:14, 15:14. Seguir a paz com todo mundo, atendo diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui está falando, né, das falsas doutrinas da época, certo? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, né, vendeu o seu direito de primogenitura. Então ele está falando aqui de apostasia, né? Aqueles que conhecem a verdade, mas voltam atrás. Então a disciplina, o esforço aqui é de disciplinar, de exortar, não no sentido da lapada moral, mas de orientar, de ensinar, né, aqueles que estavam em dúvida entre os hebreus cristãos daquela época. Né? Aí então resolvido, né, esses problemas. Então a gente tem que ter cuidado, né, quando se fala que tipo de pecado é esse, né? Lá em alguma parte fala sobre o pecado que é para a morte, né? Que é aquele pecado das pessoas que profanavam o próprio Jesus, dizendo que ele não vinha do Espírito Santo. Né? Então já não existe mais esse tipo de pecado hoje. Então a gente tem que ponderar, entender os contextos, né? Entender como está sendo colocado, se isso serve para mim hoje, se não serve. Né? Então existe muita falácia, muito dogma, muito blá blá blá, muito discurso, muito disse-me-disse, né? Muita tradição repassada, muitas palavras, jargões, né? Tem mensagens hoje que são mais pensamentos soltos no ar, jargões e nada de Bíblia, nada de ensinar um versículo, parar para ler um versículo, estudar ele, pelo menos um, e nos originais, não é só o original da palavra não, é saber o tempo verbal, saber se é aorístico, se é particípio, se é o perfeito, né? Saber se é uma ação pontilhar, se é uma ação contínua, né? Às vezes Deus disse alguma coisa lá atrás, não faça, mas foi só para eles lá. Não serve para a gente hoje. Ou faça. Né? Então, esses detalhes são importantes a gente conhecer. Tá certo? Então, há uma consciência, se aproximar de Jesus, de Deus, numa consciência doutrinária limpa, é isso que está tratando aqui. No versículo 29 do capítulo 10, de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Não é uma pergunta aqui. Então, mesmo a pessoa sendo santificada, ela pode deliberadamente voltar, né, a ser um profano. Né? Mas entenda que o conceito aqui de santidade, ele permanece. A questão é consciencial, da consciência com relação a Deus. Né? Se temos uma sã consciência diante de Deus ou não. E é por isso que seremos julgados. Não pelo pecado, mas pela verdadeira intenção do coração. Né? Perfeito? Está dando para entender? Então, não necessariamente, né, são questões morais essa impureza que ele fala, mas é o profano, né, aquele que renega, né, e coisa e tal. Né, com relação à doutrina bíblica, à doutrina de Jesus Cristo, é como se estivesse cuspindo no sacrifício de Cristo. Né? Então, é isso que ele está falando aqui. Então, para concluir, ele vai concluindo lá com os desfechos, lá no 13, né? No capítulo 10 ainda,
no 35 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, né? Ela tem grande galardão, e essa confiança no 10:3 é isso mesmo, é a consciência diante de Deus, né? 10:13. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Perdão, 10:35. Eu tive que pular alguns textos, né? No versículo 36 vem a paciência, galardão como recompensa, né? Lança fora, né? O aorista subjuntivo é usado como adjetivo de negação, no sentido proibitivo, implicando que a ação ainda não existe e nem deve vir a existir, né? Então ele está falando isso hipoteticamente, né? Quando ele trata aqui desse pecado de apostasia, de coisa e tal, ele está falando hipoteticamente. São coisas que ainda não existem, né? Vocês são santos, vocês são salvos. Então, se vier a dar ouvidos a essas coisas, aí sim, né? Ele está advertindo, percebe? Então tem que ter cuidado, zelo com esses detalhes na Bíblia, né? Vem a paciência, perseverança, denota o espírito que pode suportar as coisas, não apenas com resignação, mas com ardente esperança. Não é o espírito que se senta estaticamente suportando parado as coisas, mas o espírito que as suporta, porque sabe que elas o estão levando a um alvo de glória. Então isso é natural no cristão, suportar as adversidades, né? Vencer sobre antecipar erros, né? Vencer as possibilidades dos erros. Isso é natural, porque nós temos algo muito maior em vista. É essa a lembrança que está sendo dada aqui em Hebreus. Mas não que isso seja um pecado efetivo em nós, né? Porque isso Jesus Cristo já eliminou totalmente, ok? Então é isso. Jesus eliminou o pecado, né? Saibamos diferenciar atitudes erradas do pecado em si, enquanto instância íntima, enquanto intenção primeira do nosso coração, né? Aquela corrupção original, né? Claro que existem outros versículos que poderíamos tratar aqui um por um, juntar algumas coisas. Nem todas as coisas podem ser juntadas logicamente, porque há pontos de vistas divergentes também nas escrituras. A gente tem que observar isso também e ver o que é mais ali coerente com o todo, né? Que a gente pode seguir como linha teológica, como linha doutrinária, certo? E pregar Jesus. Parar de pregar, de estar dando lição de moral ao povo. Povo cansado, povo trabalhador. Vamos viver mais, estudar mais, né? Procurar estudar mais a Bíblia para passar um alimento mais substancial, né? Um alimento mais concreto e não apenas devocionais vazias da Bíblia, né? Onde você coloca só seus pontos de vista, né? Pensar um pouco mais em ler a Bíblia, se debruçar sobre a Bíblia para passar para o povo, né? Agora, lembrando sempre que o que temos hoje são muitos fanáticos, muitos políticos nos templos, né? E se achando sacerdotes. Isso acabou, né? Não existe mais isso. Tenho plena certeza disso. Com respeito. Acho válido, tem que ser, né? Temos igrejas com muitos membros hoje, milhares e milhares de pessoas precisam de guias, né? Não precisam de sacerdotes, precisam de guias, de orientadores, de pessoas que ensinam, né? De pessoas que as tratem bem, que as acolham, né? E que principalmente ensine uma verdade mais próxima à verdade, né? Uma verdade próxima à verdade bíblica, tá bom? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Me segue lá no YouTube, no canal Professor Davi GP, tá certo? E aí estou nas redes, me procura e estou aberto para conversar sobre qualquer ponto desse. Também eu não sou dono da verdade, né? Estou aberto a entender vocês também, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e Deus abençoe a todos nós.